Bom é render graças ao nosso Deus, reconhecendo a sua glória, a sua majestade, reconhecer a Cristo, o seu Filho amado e também amado de nossa alma, poder louvá-lo, poder engrandecer os seus feitos e também por aquilo que Ele é. E bom também é ouvir a sua voz, a sua palavra, que fora revelada a nós, para que aprendêssemos, amássemos e pudéssemos cumpri-la por esta mesma graça. Hoje de manhã nós vimos o paralelo entre a vida de dois homens, vimos Abrão, um homem que confiou no Senhor, um homem pecador, um homem por vezes inseguro nas suas decisões, mas um homem que escolheu confiar no Senhor. E vimos os resultados disto na sua família, na sua esposa e filhos. E percebemos com clareza aquilo que o Senhor fala na sua palavra: bom é obedecer ao Senhor. E paralelo a isso nós vimos Ló, um homem crente, mas um homem que por suas decisões ele arruinou em absoluto a sua família. Onde vimos não só o problema da sua esposa, mas também de suas filhas, porque Ló, pela narrativa que revela a sua vida e as suas escolhas, ele parece-nos ter priorizado os bens materiais, as questões que estão envolvidas neste mundo, em detrimento daquelas que são eternas, daquelas que pertencem ao nosso Deus. Agora à noite nós também faremos um paralelo, mas não necessariamente entre duas pessoas, mas uma pessoa e um grupo de pessoas. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 9, e eu quero fazer a leitura do verso 1 até o verso 41. Evangelho de João, capítulo 9, e eu quero ler, e os irmãos, por favor, acompanhem em silêncio, do verso 1 até o verso número 41. E diz assim a palavra do Senhor: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram: É esse vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego.
Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas estes nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome nessa noite, pela leitura da Tua palavra, Senhor, pela vida desse nosso irmão cujo nome desconhecemos, mas cujo testemunho atinge o nosso coração por revelação do Teu Espírito Santo, a João, para escrever estas palavras. Nós pedimos, ó Pai, para que estejamos agora humildes e silentes, atentos e com o coração cheio de amor para ouvir a Tua voz. E neste sentido, ser consolado, ó Deus, naquilo que lutamos neste mundo pela causa do Evangelho e, ao mesmo tempo, sermos quebrantados e edificados naquilo que precisamos retificar na nossa jornada. Ajuda-nos, ó Pai, neste sentido, e que o mesmo Espírito Santo que inspirou João a escrever esta narrativa venha agora falar ao nosso coração, abrir a nossa mente e fazer com que entendamos para que amemos ao Senhor mais e mais. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que o Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros três. Quando nós olhamos para Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinópticos, isso significa dizer que é uma visão unida, uma visão que está ajuntada por aquilo que escrevem, nós vamos descobrir que João, ele parece nos ter a vocação de trazer alguns elementos a mais acerca do Senhor Jesus. Talvez se fôssemos pensar de modo mais generalizado, diríamos que os três evangelhos, eles estão falando do ministério público de Jesus. E João, ele tem uma preocupação em mostrar a intimidade do Senhor, em mostrar o seu traquejo, a sua vivência, as suas ações, as suas práticas, juntamente com os discípulos. E é impressionante porque João, ele também possui uma metodologia ao escrever, porque ele coloca vários títulos acerca do Senhor Jesus. Ele vai chamar, por exemplo, o Senhor Jesus como o pão da vida. E ele traz, então,
sempre a mesma estrutura. Ele traz alguns acontecimentos públicos, como a multiplicação do alimento, pães e peixes. Depois ele traz um discurso do Senhor Jesus e demonstra ali toda a revolta dos religiosos na época. O Senhor Jesus também, João também nos fala de Jesus como o bom pastor. E de fato, o Senhor Jesus então, ele demonstra no seu ministério, no seu discurso, o fato dele ser o supremo pastor sobre nós. Portanto, João, ele separa estes temas, e é o que acontece aqui, nesse texto que nós lemos. Se nós olharmos para capítulo 8, verso 22, nós vamos descobrir que João, ele inicia aqui uma nova sessão, mostrando que o Senhor Jesus é a luz do mundo. Então, nós precisamos olhar para essa narrativa do cego de Siloé, pela perspectiva de que Jesus é a luz do mundo. E estes acontecimentos vêm corroborar com esta afirmação do Senhor, que, como sempre, ao afirmar sobre si mesmo, escandalizou os religiosos daquela época. E nesse sentido, nós vamos encontrar também todo o desenvolvimento na demonstração de que o Senhor é esta luz que ilumina as trevas daquele que é cego, mas pela graça do Senhor é alcançado pela visão do reino de Deus. E é interessante porque aqui, como eu disse, irmãos, João, na sua habilidade em escrever, ele vai mostrar este paralelo. E semelhante à mesma estrutura que vimos em Gênesis, ele também vai mostrar aqui o cego, que era cego, e que tem agora essa luz brilhando mais e mais, até chegar naquele pico, naquele zênite, onde o sol está acima de nossa cabeça, onde não há sombra nenhuma. Então, quando nós olhamos para a trajetória do cego, nós vamos perceber exatamente isso. Aquele cego que fora curado fisicamente, ele também recebe do Senhor a luz que vai crescendo mais e mais. E isso também acontece com a sua visão física, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor vai até ele, e ele então faz lodo com os dedos, aplica esta lama aos seus olhos e diz: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E vejam que o Senhor, ele não disse vê, o Senhor não ordenou, o Senhor não fez com que ele atingisse a visão ali, mas ele deveria gradativamente obter essa visão, tendo obviamente o seu ápice lá no tanque de Siloé. Então nós temos aqui a lama, a lavagem dos olhos e a visão. E a mesma coisa acontece quando o Senhor revela a ele o ministério de Cristo, o Evangelho bendito. E, meus irmãos, é impressionante, porque essa revelação ela é gradativa. Eu sempre digo, é como se ele visse ali no horizonte o sol, e este sol está nascendo, e ele começa a se movimentar até atingir na sua luz máxima. Então, nós podemos perceber isso com muita clareza. Por exemplo, quando nós olhamos para o verso número 11, nós vamos perceber que aquele cego, quando é interpelado sobre o Senhor Jesus, ele o chama de um homem. Jesus que se chama homem, um homem chamado Jesus. E a palavra do Senhor diz, quando lhe perguntaram, no verso 10, diz, perguntaram-lhe, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Nós não percebemos aqui nenhuma ação além do normal. Perguntaram para ele, o que aconteceu? Ele disse, um homem chamado Jesus veio, colocou lodo nos meus olhos, disse para eu ir ao tanque de Siloé, lavar-me, e eu então comecei a ver. Mas quando nós olhamos para o verso 17, nós vamos perceber que no coração daquele homem, Deus começa a aumentar essa luz. E no verso 17 diz, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele diz que é profeta, respondeu ele.
Agora não se trata mais de um simples homem, mas se trata de um profeta. E é claro que quando nós olhamos para essa expressão, nós vamos perceber que profeta é boca de Deus no meio do povo. Ele reconhece em Jesus alguém que é autorizado e enviado para revelar e para trazer a vontade de Deus ao povo. Mas quando nós olhamos para o verso 33, nós vamos descobrir que essa luz aumenta mais e mais. E quando então, no verso 32 diz: desde que há no mundo jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Aí o verso 33 diz: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então ele não diz que Jesus é apenas um homem, e isso fora verdadeiro. Ele não diz que Jesus é profeta, mas ele agora diz que Jesus é um enviado do Senhor. E aqui nós entendemos que aquele cego começa, mesmo sem saber, no seu coração e na sua mente, mas por aquilo que Deus poderosamente estava revelando ao seu coração e no seu coração, ele começa a perceber que aquele homem, Jesus, que é profeta, ele também vinha da parte de Deus. E aí então nós vamos perceber no verso 38, toda a revelação do Evangelho, porque quando o Senhor Jesus chega para ele e diz: crês tu no Filho do Homem, verso 35, ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. E no verso 38, quando essa luz atinge o seu esplendor, aquele cego diz, então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Porque Jesus não era apenas homem, profeta, ou um enviado de Deus, mas ele era Emanuel, Deus conosco. E percebam que isto é maravilhoso, é lindo, porque este homem estava jogado na sarjeta, esquecido por todos, mas a graça do Senhor o alcança, Cristo vai até ele, e a partir deste primeiro encontro, que não é tão elucidativo assim, mas nós percebemos que este homem, ao longo do tempo, começa a ter no seu coração e na sua mente a revelação da luz do Evangelho. Por isso que João está aqui ratificando, confirmando o fato de que Jesus é, de fato, a luz do mundo. Mas, meus irmãos, paralelo a este cego, nós vamos encontrar os religiosos da época, os fariseus, os escribas. E é digno de nota afirmar que, quando naquela época alguém era fariseu, é claro que hoje, quando nós afirmamos fulano é fariseu, nós estamos, obviamente, depreciando essa pessoa, colocando num patamar de espiritualidade vil, baixo, hoje em dia. Mas na época do Senhor Jesus não era assim. Na época do Senhor Jesus, quando alguém dizia, eu sou fariseu, ou aquele homem é fariseu, eles olhavam para aquela pessoa como alguém de extrema religiosidade, alguém com profunda comunhão com Deus. Fariseu era homem que jejuava toda semana, fariseu era homem que orava pelo menos 3 vezes ao dia, fariseu era homem que se debruçava sobre as Escrituras para lê-la, para estudá-la. Então é necessário que tenhamos essa visão, e a maneira como o Senhor Jesus, ou por intermédio do Senhor Jesus, como Deus começa a agir na vida daqueles homens que eram religiosos, mas estavam longe do Senhor. E ao contrário do cego, que tem a sua visão aberta, paulatinamente, até chegar nesse ponto. Lembrem-se da imagem que eu coloquei, o sol no horizonte, a aurora, o sol nascendo e atingindo então ao meio-dia o seu pico. Nós vamos encontrar estes homens também contemplando o sol no horizonte, aquela luz, digamos que fraquinha, mas ali não é aurora, ali é crepúsculo, é pôr do sol, porque a partir daquele instante as trevas crescerão mais e mais.
E como nós podemos perceber isto? É muito simples. Quando nós olhamos para o verso 16, nós vamos perceber estes homens tentando definir ao Senhor Jesus. E eles travam um debate. E no verso 16 diz: por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Vejam que há um grupo que começa a pensar um pouquinho sobre isso, e houve dissensão entre eles. Então, no verso 16, estes homens religiosos estavam dizendo: talvez ele seja de Deus. Talvez. Vamos debater sobre isso. Vamos discutir sobre isso. Mas quando nós olhamos para o verso 24, este sol que agora inexiste, e o que temos agora são as trevas que crescem mais e mais. No verso 24, eles fazem uma afirmação tão triste acerca do Senhor, o amado de nossa alma, Cristo. No verso 24 diz: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Oh, irmãos, que coisa triste. Porque eles não estavam mais na discussão, na possibilidade de Jesus ser alguém enviado por Deus. Mas eles estavam agora afirmando. Acredito que o resultado daquele debate está claro aqui. O final venceu aqueles que afirmaram categoricamente que ele não era de Deus. E agora afirmam que Jesus é um pecador. E no verso 29, nós encontramos mais uma vez as trevas crescendo, quando diz: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Mentira. Mentira. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam de onde Jesus, a origem do Senhor Jesus no norte de Jerusalém. Eles conheciam, eles sabiam disso. Portanto, eles não estão afirmando aqui que desconheciam. Eles não estão dizendo: olha, nós nem sabemos de onde ele é. Não, mas essa afirmação é simplesmente para dizer: ele não tem origem. Nós conhecemos a Moisés. E poderíamos acrescentar aqui, embora não esteja no texto, nós conhecemos os profetas, conhecemos a origem de todo homem importante, todo homem de Deus, mas este daí é um Zé Ninguém. É alguém que não merece consideração, alguém que não merece nenhuma atenção. E é impressionante, irmãos, porque quando nós chegamos ao final, no verso 40, algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado? Ou seja, em outras palavras, se vocês fossem cegos, seus pecados seriam perdoados, seriam cobertos. Mas, porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado, vocês são cegos. Vocês estão na escuridão. Vocês estão em densas trevas. E que contradição aparente, triste, podemos perceber, porque o Senhor Jesus está falando acerca de homens que se debruçavam sobre as Escrituras, que supostamente oravam no mínimo 3 vezes ao dia, homens que jejuavam, mas eram homens que viviam em total escuridão. Meus irmãos, esse é o paralelo. E quando nós encontramos a verdade de que Jesus é a luz do mundo, nós não podemos nos esquecer da obra completa do Senhor. Porque o Senhor não veio trazer salvação aos eleitos, mas veio também sancionar juízo, fazer com que permaneçam sob juízo aqueles que não foram eleitos pelo Senhor para a salvação. Esse é o ministério do Senhor Jesus. E nós podemos perceber que na própria vivência, no próprio dia a dia, no cotidiano, tanto do cego quanto daqueles fariseus, o ministério do Senhor é apresentado. Luz para aqueles que são alcançados pela graça, trevas para aqueles que rejeitam ao Senhor.
E quando nós temos então esta visão daquilo que João nos escreve, nós vamos perceber agora a cura desse homem, que está do verso 1 ao verso 7. E é interessante porque o Senhor Jesus, ele nos mostra que todo milagre tinha o objetivo de glorificar a Deus e de revelá-lo como Messias. Irmãos, eu creio que esse é o grande equívoco de muitos dos nossos irmãos. E às vezes nem são nossos irmãos. Quando eles dão uma ênfase total ao milagre como um fim em si mesmo. Quando eles utilizam os milagres como chamariz para que as pessoas venham, não para reconhecer que são pecadoras e que necessitam da graça do Senhor, não para reconhecer um Deus justo, mas que é gracioso, que é bondoso, que nos salva. Mas infelizmente, alguns desses irmãos e outros que nem são nossos irmãos, eles enfatizam o milagre como um fim em si mesmo. O milagre para eles é para o homem. Venha, que você será curado. Venha, que você terá a sua enfermidade retirada, fazendo promessas, diria, irresponsáveis que não encontramos nas Escrituras. O Senhor Jesus não nos ensina isso. O Senhor Jesus nos ensina que toda prática no reino de Deus tem o objetivo de glorificar a Deus e manifestar seu Filho, o Cristo. E é exatamente isso que nós percebemos na cura que o Senhor Jesus realiza na vida daquele homem. Não há mágica, não há obsessão pelo milagre como um fim em si mesmo, não há apenas o desejo de melhorar a vida de quem quer que seja, embora, obviamente, isso também faça parte da misericórdia e estivesse no coração do Senhor Jesus, claro, mas a grande ênfase é a glória de Deus. É por isso que nós vamos encontrar várias práticas diferenciadas do Senhor Jesus quando ele realizou milagres. Por exemplo, nós temos o cego de Betsaida, que foi posto para fora da cidade. O Senhor Jesus colocou saliva nos seus olhos e a cura se deu em 2 etapas. Por isso que nós vamos perceber o cego de Jericó, que tem apenas os seus olhos tocados e ele passa a ver. Por isso, meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele realiza esta cura na vida daquele cego, há uma ligação íntima com o tanque no qual o Senhor Jesus mandou que ele se lavasse. O tanque se chamava Siloé. E vejam que João, no verso 7, ele tem a preocupação de traduzir esse nome. E essa tradução, irmãos, não é aleatória. Não é purismo de quem está escrevendo. Mas é porque o Senhor tinha um objetivo. Quando João está escrevendo em grego, ele traduz para que os leitores em gregos entendessem o significado daquele nome. E o nome que nós encontramos aqui em seu significado é Siloé, que quer dizer enviado. O que nós encontramos aqui é o Senhor Jesus olhando para aquele cego, miserável, abandonado, que tinha uma vida muito dura, muito difícil. O Senhor Jesus o pinça desta situação, toma-o em particular, coloca então lodo nos seus olhos e diz: vai ao tanque do enviado e lava-te, porque de fato o que o Senhor Jesus está fazendo na vida daquele homem, não apenas curando e não apenas sarando-o dos seus pecados, mas transformando aquele homem num enviado, num pregador do Evangelho. Oh, irmãos, que maravilha é saber que nós somos pregadores do Evangelho. Às vezes nós encontramos igrejas que possuem uma preocupação social, e isto é bíblico. De fato, a igreja deve olhar para o desvalido, para o sofrido, e de alguma coisa auxiliá-lo. Talvez trazendo soluções imediatas, como matar a fome de alguém, depois, quem sabe, conduzi-lo para que consiga um bom emprego, trazendo um pouco de dignidade à vida daquela pessoa. Sim, a igreja pode fazer isso, eu diria até deve. Se nós olharmos, por exemplo,
para alguns textos das Escrituras. Mas, meus irmãos, uma coisa interessante é que isto, resolver os problemas físicos de alguém, dando-lhe pão, emprego, concedendo um pouco mais de dignidade como cidadania, isto qualquer instituição pode fazer. Interessante isso. Os kardecistas podem fazer isto. O governo pode fazer isto. Os ateus podem fazer isto. Nós também devemos fazer para demonstrar misericórdia. Isso é algo que o Senhor requer de nós. Mas qualquer instituição pode fazer isto. Mas há algo que nenhuma instituição no universo pode fazer e que é exclusividade sua e minha: pregar o Evangelho de Cristo. E para isso fomos chamados. Para, através do meu testemunho e de minhas palavras, falar do Senhor Jesus. E eu quero retomar aqui a maneira como aquele homem começa a perceber ao Senhor, primeiro um homem, depois um profeta, depois um enviado de Deus, e agora sim, o Senhor divino entre nós. Mas não importava o nível daquilo que estava sendo revelado à sua mente, ao seu coração, como uma atuação, obviamente, do Espírito Santo na sua vida. Ele simplesmente falava, ele testemunhava da sua vida. E o seu testemunho era tão simples: eu era cego e agora vejo. E vejam o transtorno teológico que isso criou no meio daqueles fariseus. Porque aqueles fariseus queriam acachapar, destruir o Evangelho. Eles queriam destruir ao Senhor Jesus. Eles queriam destruir ao Cristo amado. Mas aquele homem permaneceu firme, corajoso. Ele dizia, houve momentos na vida dele em que ele afirmou: olha, eu nem sei direito quem ele é. Eu sei que o nome dele é Jesus. Ele é um homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Pare com isso. Não paro. Eu era cego e agora vejo. Pare de falar asneiras. Pode ser asneiras para vocês, mas era alguém, esse é alguém que veio do céu, ele é profeta, ele é de Deus. Nunca se ouviu na terra alguém que tenha tamanho poder. Ele é o Senhor, ele vem de Deus. Aquele homem não tinha nenhum curso teológico, ele não tinha feito nenhum curso para evangelização, E irmãos, isso é perfeitamente aceitável, fazer cursos de evangelização. Nós fazemos lá na primeira igreja. Tenho certeza que aqui os irmãos são tão cuidadosos, num momento ou outro há esse tipo de treinamento, ou um treinamento teológico, um treinamento doutrinário. Todos os domingos estamos vivenciando isso aqui. Não é ruim, pelo contrário, é excelente. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que aquele cego, no momento em que ele tem o seu primeiro encontro com Jesus, ele é o enviado para pregar a Cristo, mesmo no nível do seu conhecimento. Mas ele prega a Cristo. E o Evangelho, ele perturba. O Evangelho, ele transtorna. O Evangelho revela aqueles que são do Senhor, como revela aqueles que odeiam a Cristo. Ah, meus irmãos, como às vezes nós perdemos essa oportunidade. Eu estou dizendo nós. Eu estou me incluindo também. Esta sublimidade de falar do Senhor. Às vezes, algumas pessoas fazem a seguinte pergunta: por que o Senhor Deus me colocou na universidade como aluno? Por que o Senhor me colocou na escola? Por que o Senhor me colocou nessa empresa? Por que eu passei no concurso público? Claro, é claro, irmãos. O Senhor nos abençoou com isto para que pudéssemos crescer enquanto cidadão, enquanto pessoa. Claro. Mas o principal é que o Senhor o colocou onde você está para que você seja luz. Para que você glorifique a Deus, para que você fale deste Cristo tão amado por nós, este amado de nossa alma, este querido
E eu sei que todos aqui juntamente comigo não vem o dia de poder abraçá-lo fisicamente, olhar no seu rosto, acariciá-lo e dizer: Jesus, como eu te amo. É por isso que você está onde você está. Aquele cego não foi arrancado da sua condição somente para lhe dar qualidade de vida, dignidade enquanto pessoa. Isso está incluído porque o Evangelho faz isso. Olhe para a história do Evangelho ao longo de toda a jornada da humanidade. Veja como o Evangelho transforma também a sociedade, transforma a vida da pessoa. É claro, mas meus irmãos, nós somos retirados de onde estamos para que sejamos enviados de Cristo para ser luz onde quer que estejamos. E aquele homem foi tremendamente usado pelo Senhor. Do verso 13 ao verso 17, ele foi utilizado entre os fariseus, conturbando a vida daqueles homens. Do verso 18 ao verso 23, nós encontramos ali este homem também falando aos seus pais. Encontramos este homem falando às pessoas, e no início ele fala às pessoas, e as pessoas, olha, vamos levá-lo lá para os fariseus, eles vão dar alguma resposta sobre isto. Depois do verso 24 ao verso 34, mais uma vez aquele homem está falando aos fariseus. E que testemunho poderoso. Agora, irmãos, qual era o conteúdo das suas palavras? Eu era cego e Jesus fez com que eu viesse a ver. Ponto. Sabe quando uma pessoa chega para mim, para você, e diz assim, olha, parabéns, você passou no vestibular, no concurso. Eu falo concurso porque eu venho de uma região onde concurso todo mês tem um, existe um. Mas você pode ter passado no emprego, numa empresa, meus parabéns. Você pode dizer, olha, meu amado, obrigado, de fato, isso é bondade do Senhor. Mas eu quero dizer que toda a glória seja dada ao meu Deus e que Cristo esteja em evidência na minha vida. Talvez você diga assim, são palavras tão poucas, mas meus irmãos, isto já é suficiente para que você cumpra o seu papel, enchendo os seus lábios do Evangelho de Cristo e nas atitudes, a obra de Deus na sua vida. Eu não estou me referindo somente àquele tipo de pregação que o sujeito coloca um caixote em praça pública e começa a pregar o Evangelho. Isso também é. Mas não somente isso. Encha o seu vocabulário do Evangelho. Encha o seu vocabulário com tudo aquilo que glorifica ao Senhor e manifeste isto. Porque, de fato, a obra vem do Senhor. Quer pregação mais esquisita do que a de Jonas? Correndo por aquela cidade e dizendo pouquíssimas palavras, e o Espírito do Senhor foi derramado sobre aquele povo, e todo aquele povo foi alcançado pela graça de Deus. Irmãos, não é a nossa inteligência, o nosso conhecimento, a nossa profundidade, ou a nossa superficialidade, eu não sei, não é nada, não existe nada em nós que possa persuadir ou dissuadir alguém ao Evangelho. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, por meio da vocação. O que Deus quer de nós apenas é que os nossos lábios, sempre, em toda oportunidade, conceda glórias a Ele e manifeste o seu Filho como o bendito enviado dos céus. E aí, irmãos, quando nós olhamos para todo esse contexto, nós vamos descobrir a revelação de um propósito sublime, que nos emociona, que nos alegra. É aquilo que nós percebemos a partir do verso 35 a 41. É interessante porque o Senhor se revela por completo a vida daquele homem, já vimos isto, de 35 a 38. E nós já vimos também que Jesus tinha um propósito definido dentro do plano de Deus. O propósito do Senhor era demonstrar que Ele estava aqui naquela época para juízo, mas também para salvação.
para dar visão e também para cegar. Ele estava revelando o reino de Deus, utilizando aquela pessoa. Mas, para que aquele cego fosse utilizado poderosamente pelas mãos do Senhor, o que aconteceu com ele? Ah, meus irmãos, aí é quando nós vamos compreender os primeiros versos do capítulo 9. Acompanhe comigo em silêncio, por favor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu acredito que este homem, ele tinha entre 30 a 40 anos, pela expressão de seus pais, e idade tem. Ele era um cego de nascença. Um homem que estava na sarjeta. Portanto, nós não estamos falando aqui de um homem bem-sucedido, ou de um homem cheio de saúde, um homem cheio de vigor. Mas nós estamos falando aqui de um homem cego, que possivelmente tinha nos seus olhos aquelas secreções que causavam náuseas naqueles que passavam próximos. Nós encontramos um homem maltrapilho, sentado na beira da estrada. Vejam só, irmãos, a condição daquele homem era tão paupérrima, tão chocante, que os discípulos, quando o viram, cutucaram o Senhor no ombro e disseram: Senhor, diz para a gente, olha esse miserável, olha que condição, que doença terrível, que condição, Senhor. Então, revela-nos quem pecou, ele ou seus pais. Porque, meus irmãos, eu acredito que, olhando para Êxodo 20, no verso 5, depois 34, verso 7, nós muitas vezes fazemos interpretações tão equivocadas daquilo que Deus faz. Esquecemos ou desconsideramos a misericórdia do Senhor. Porque quando nós olhamos para uma situação de enfermidade, de penúria, nós vamos afirmar: ó Deus, não faz assim. Não faz assim, Senhor. E nós agimos dessa forma por uma única razão. Eu diria, por uma miopia espiritual. Sabe? Quando os meus olhos só contemplam a vida miserável que aquela pessoa está passando. Senhor, alguém tem que ter pecado. Não é possível. Porque a vida deste homem, o sofrimento deste homem, diz para nós que alguma coisa muito grave foi feita. Isso aconteceu porque os discípulos também focaram naquele homem. Eles não tinham ainda maturidade nem percepção para ter uma visão ampla do reino de Deus. Mas a resposta do Senhor Jesus contrariou as expectativas daqueles homens. No verso 3 diz: respondeu Jesus, nem ele pecou, se referindo ao fato da cegueira, porque nasceu cego. Nem ele pecou, não é fruto de seu pecado, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Que coisa, meus irmãos. Nós nos esquecemos disto. Somos tão tomados pelo livramento absoluto e total do sofrimento humano, rejeitamos tanto a possibilidade de um sofrimento profundo, que nos esquecemos que o Senhor Deus está no controle e que o Senhor Deus nos ama e que o Senhor Deus se importa conosco e que o Senhor Deus sofre quando nós sofremos, se alegra quando nós nos alegramos, porque Ele é o nosso Pai. E às vezes nós não entendemos isto.
Eu nunca esqueço uma vez que levei o meu filho para tomar vacina, e como bom pai que sou, não sei exatamente contra o que ele foi tomar, mas ele foi tomar uma vacina, eu fui levá-lo lá. Se quiserem mais detalhes, eu posso perguntar à minha esposa, que de tudo isto lembra. E eu me lembro quando nós chegamos lá, e como eu disse para vocês, eu tenho uma visão muito imaginativa. Pela perspectiva dele, ele viu a enfermeira, ou aquela... Não era uma senhora, não era uma enfermeira, uma senhora tão distinta, tão simpática. Não, ele viu uma bruxa, uma mulher sem escrúpulos, e ela pegou um tubo. E ele já ficou desconfiado com aquilo. Ela pegou aquele tubo e aí ela pegou um prego desse tamanho. Sim, não era uma agulha, era um prego. E colocou na ponta. E ela injetou num recipiente para puxar algo também muito estranho. Ela começou a colocar alguma coisa muito estranha. E aí depois ela deu algumas esguinchadas. E aí ele percebeu que por aquele prego, por aquela lâmina gigantesca, aquele líquido saía. E aí então ela pega um algodão e se aproxima com ele, já apontando a injeção em direção a ele. Meus irmãos, eu nunca vou esquecer a cara que o meu filho fez. Porque o que foi que o meu filho fez? Ele correu para os braços do pai. Ele abriu os bracinhos com aquele olhar de temor e me abraçou. E no coraçãozinho dele ele disse: agora estou protegido disto. Agora estou protegido dessa mulher. Agora estou protegido de qualquer consequência malévola, mortal, dolorosa que venha sobre mim. Meus irmãos, vocês não imaginam a fisionomia de decepção que o meu filhinho teve. Quando o próprio pai tomou firme o bracinho dele e levou em direção àquele sofrimento. Porque meu filho não tinha percepção do que o pai estava fazendo. O filho não tinha percepção sobre os desejos mais íntimos do que o pai queria para ele. Por mais que o pai dissesse: filho, é um sofrimento efêmero, passageiro, mas os resultados disto são resultados benéficos para a sua vida, para a minha vida, que sou seu pai, para a nossa família. Ele não sabia disto. Mas eu sabia como pai. Por isso, às vezes, nós somos como João Batista, que havia cumprido fielmente o seu ministério, pregando o juízo de Deus, e depois ele fica sabendo que o Senhor Jesus está ali, se alegrando, festejando, curando, e ele diz: Senhor, ele está lá. Eu imaginava que o juízo viesse, eu estaria ao lado do Senhor, mas não estou, eu estou aqui preso nesta cadeia. Ele chama uns de seus discípulos e diz assim: vai até Jesus, pergunta para ele, diz assim: Senhor, tu és de fato aquele que deveria vir, ou eu devo esperar um outro vir? E é interessante porque a resposta do Senhor Jesus foi ratificar o seu ministério. Diga a João Batista que o reino de Deus está sendo implantado, porque João Batista, naquele momento, um homem tão especial, um homem tão cheio do Espírito, um homem, mas num breve momento, o chão balançou, a sua fé também enfraqueceu, e ele disse: é o Senhor, ou eu tenho que esperar um outro, porque eu estou aqui, preso, sofrendo, nesta cadeia. Nós somos assim, irmãos. Não somos melhores que João Batista, nem ele melhor do que nós. Nós somos assim. Porque não conseguimos levantar os nossos olhos e confiar no Senhor quando Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso o Senhor Jesus respondeu àqueles discípulos: não é nada disso, amigos. Este homem, na verdade, é instrumento de Deus para que nele se manifestem as obras de Deus, as obras de meu Pai. E aí o Senhor Jesus continua dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, luz.
A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que o Senhor Jesus está dizendo é algo tão claro. O Senhor Jesus está dizendo, nele há de se manifestar as obras da luz. Por isso ele está passando por isso ele padeceu 30 ou 40 anos nesta condição. Nós não somos das trevas, e este homem será retirado pelo poder de meu Pai, pelo meu poder das trevas, para que ele também se torne luz. Porque o cego foi bênção. O cego foi bênção, não só na vida daqueles que estavam ao seu redor, mas para a nossa vida também. Imagine, irmãos, aquele miserável, aquele cego, aquela condição humana, aquele trapo humano. Hoje nós estamos no dia do Senhor, lembrando dele. Porque é isto que o Senhor faz conosco. Ele toma cacos, pecadores fracos, medrosos, falhos, e utiliza como instrumento, transforma estas pessoas em luzeiros espalhados pelo mundo. Aqui está repleto de luzeiros do Senhor. Está repleto de pequenas luzes que demonstram a luz que é Cristo. Esse foi o objetivo. Por isso, quando nós olhamos para homens como Jó, Estevão, os profetas, percebemos que o Senhor, Ele sempre tem um propósito digno para que sejamos bênção no seu reino. Por isso nós somos enviados, somos Siloés, somos aqueles que o Senhor comissiona para testificar da glória do Senhor e de seu Filho. E eu pergunto, há privilégio maior do que este? Não. Por isso devemos confiar no Senhor. Eu não sei se você sabe como o profeta supostamente morreu. Mas ele foi cerrado ao meio. Homens puxavam pelo seu tornozelo e outros pelos seus pulsos, e um homem colocou uma serra no seu ventre e cerrou até o fim. Você sabe como Estevão morreu? Ele morreu apedrejado. Ele morreu sofrendo dores atrozes. E Deus foi tão bondoso com ele que no momento da sua dor, ele olha para o céu e vê o Filho amado ao lado do Pai, com os braços abertos para recebê-lo. Você sabe como Paulo morreu? Ele foi decapitado. Você sabe como os cristãos morreram ao longo da história? Morreram por meio da atrocidade humana. E quantos não vivem, pelo olhar do mundo, uma vida tão miserável, cheia de enfermidades, cheia de rejeição. Mas, meus irmãos, no reino de Deus, nada acontece em vão. A doença, o emprego que se foi, o sofrimento da perda de alguém tão querido próximo a nós, nada no reino de Deus acontece em vão. Tudo que Deus faz é por amor a nós e por amor ao seu nome, para que o seu reino se torne conhecido por toda a terra. E aí eu pergunto, amados, o que nós devemos aprender com tudo isso e com este homem, este cego de Siloé, este cego do enviado? Meus irmãos, eu quero aplicar essa mensagem dizendo, em primeiro lugar, que nós precisamos cuidar do nosso coração quando nós somos tão afetados por uma sociedade consumista que impõe injustamente a obrigação de uma vida socialmente bem-sucedida. Isso é bênção do Senhor, mas isso não é tudo. Isto não é a única forma de Deus manifestar a sua glória e a sua misericórdia sobre nós. Porque quando nós passamos por privações e temos consciência de que aquilo não tem origem num pecado não resolvido com o Senhor, não devemos perguntar, Senhor, por quê? Como se disséssemos, ó Pai, eu não mereço isto.
Mas a nossa oração deve ser: Senhor, dá-me forças para suportar e para que se cumpra em mim o teu propósito. Ajuda-me. E a nossa oração deve ter a afirmação daqueles 3 jovens, daqueles 3 adolescentes diante do maior imperador da terra, quando eles disseram, prestes a serem lançados na fornalha, disseram: se o Senhor Deus quiser nos livrar, Ele pode fazê-lo. Se não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que nós continuaremos fiéis ao Senhor. Aquele cego esperou até 30, 40 anos e foi imortalizado no Evangelho, porque foi utilizado poderosamente pelo Senhor, pela pregação do Evangelho. Por isso, irmãos, às vezes nós não sabemos de imediato o que Deus tem para nós, como aquele filho cujo braço é levado pelo próprio pai para o sofrimento. Não entendemos isto. Mas nós devemos viver o sermão do monte, daquilo que Jesus disse na montanha, no nosso dia a dia. Eu quero encerrar trazendo aqui uma ilustração que impactou muito o meu coração. Eu ouvi essa ilustração do pastor Jairo Cáceres, que é pastor da Igreja Batista Pedras Vivas. E ele falou acerca de um homem, irmãos, que eu não conheço. Um homem que já faleceu. Eu não conheço, mas eu amo profundamente esse irmão. E eu quero ter o privilégio de abraçá-lo lá no céu. Este homem, um homem de Deus, um homem dedicado, um homem que trabalhava para a causa do Senhor, desenvolveu um câncer por trás de um de seus olhos. E as pessoas ao seu redor diziam: Senhor, por que isto? Há tantos facínoras na sociedade, há tantos bandidos falsos e ímpios. Por que este homem, que está envolvido na obra, que está trabalhando na obra do Senhor? E alguns irmãos, tomados de piedade, tomados de amor, e de certa forma, alguns inconformados com aquela situação, foram à casa daquele irmão e disseram: irmãos, nós viemos orar aqui por você. Viemos orar para que Deus o cure. Deus precisa curá-lo, irmão. Deus tem que curá-lo. E aí então aquele homem, já debilitado pela sua enfermidade, olhou apenas com um de seus olhos, porque o outro já estava comprometido pelo tumor. Ele fitou um a um e disse: meus irmãos, se Deus, por sua graça e soberania, me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se o Senhor Deus, no seu amor por mim, não me curar, eu verei a glória do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, como é bom ter o nosso coração retificado pelo Senhor. Às vezes, parte do nosso coração tão fraquinho, tão desconfiado, está descarrilado, Senhor, dos trilhos da fé, onde temos todo o suporte das Escrituras, daquilo que o Senhor nos revelou. Mas, ó Senhor, precisamos aprender a confiar em Ti, porque Tu és o nosso Pai. O Teu amor para conosco é imenso. E da mesma maneira como aquele cego, ó Pai, brilhou para a Tua glória e brilhou para mostrar a obra de Cristo sobre essa terra, o ministério do Senhor. Pai, nós também queremos ser assim. Por isso, Senhor, usa de misericórdia para conosco, porque quando nos deparamos com a desgraça, com o inesperado, com o indesejável, quando nos deparamos com aquilo que, do ponto de vista do conforto físico, social ou financeiro, é desconfortável e ruim,
A nossa tendência, ó Pai, é usar desta miopia, olhando o problema como um fim em si mesmo e para a nossa vida como um fim em si mesma. Mas, Senhor, ajuda-nos a confiarmos em Ti, a viver este amor, a saber que o Senhor nos ama profundamente. O Senhor amou profundamente aquele cego que fora curado pelo Senhor Jesus, para que ele mesmo fosse instrumento para a glória do Senhor Jesus. O Senhor também nos ama. E tudo que o Senhor faz, tudo, sem exceção, que o Senhor faz na vida de teus filhos, são atos de amor, misericórdia, que só podem existir no coração de um pai, cujo desejo é ter o nome glorificado e ter o evangelho que enaltece a Cristo, amado de nossa alma, para todos os rincões deste mundo. Ó Senhor, dá-nos a visão da peregrinação. Dá-nos a visão de que, de uma forma ou de outra, o Senhor há de manifestar a Tua glória. E que nós, de uma forma ou de outra, veremos esta glória. E que isto encha o nosso coração de alegria, meu Pai. Para que sejamos pregoeiros da verdade. Para que a nossa vida demonstre a Cristo. Para que digamos como Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhem para a minha vida, porque vocês verão a Cristo em mim. Por isso ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Derrama da Tua graça sobre nós, meu Pai. Te pedimos perdão, porque às vezes somos tão fracos, tão desconfiados. E enche-nos da certeza bendita de que tudo coopera para o nosso bem, porque fomos chamados segundo o Teu propósito. Eu não sei, ó Deus, não conheço os meus irmãos, mas possivelmente há aqui entre nós aqueles que estejam padecendo por algum tipo de sofrimento. Que a Tua mão, cheia de carinho, manifesta na Tua palavra, venha alcançar este coração nesta noite. E que todos nós, sem exceção, possamos ouvir a Tua voz que vem das Escrituras, dizendo: Filho, eu te amo. Eu te amo profundamente. E que no nosso coração tenhamos também o desejo de manifestar com a nossa vida todo o amor que temos a Cristo Jesus. Porque somos passageiros neste mundo, mas estaremos eternamente com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Sê gracioso. E muito obrigado por estas verdades sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.